Olá, alunos da turma ATS 14, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu retorno aqui com mais uma videoaula, nossa segunda videoaula, né? Do nosso resumão. Então, hoje a gente vai falar aí sobre balanço hídrico, distúrbios metabólicos, cardiopatia, arritmia, sobre eletro. Lembrando que essas aulas já foram disponibilizadas via portal e essa aula em específico é um resumão de tudo que já tivemos lá no comecinho do ano, entre março e abril, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal, pode me mandar um e-mail que aí a gente vai se falando, ok? Então, vamos lá. Então, para a aula de hoje, a gente vai começar a relembrar e até falar sobre balanço hídrico. Lembrando que a nossa aula de hoje, né, a segunda revisão de paciente crítico, todo esse material é possível, a grande probabilidade que caia na prova aí do dia 29, tá? Então, no dia 30 vai ficar com a nossa terceira revisão, né? A prova pode ser que caia temas da nossa terceira revisão. E no dia 29 vai cair aí todo esse material que eu estou deixando disponível para vocês agora, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando um pouquinho sobre balanço hídrico. O balanço hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo. Normalmente, o balanço hídrico nas UTIs, na semi-intensiva, né? Dependendo do quadro clínico do paciente, até mesmo em uma enfermaria, ele é fechado a cada 24 horas, né? Então, esse balanço hídrico é a somatória de toda a perda do paciente, né? Menos tudo que foi infundido, né? Administrado nesse paciente. E aí, com esse balanço hídrico, a gente consegue detectar se o paciente está retendo líquido, né? Que aí surge o caso de edema, às vezes algum distúrbio metabólico está deixando aquele paciente reter líquido, ou o contrário, ele está eliminando mais líquidos do que foi infundido, né? Então, tudo isso é o intuito, o objetivo do nosso balanço hídrico, tá? Tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, dependendo de seu estado patológico, renal ou cardíaco. O balanço hídrico ele é feito através da subtração entre o volume total de líquidos administrados e o volume total dos eliminados. Ou seja, normalmente esse balanço hídrico ele é em formato de tabela, né? Seja ele em prontuário eletrônico ou prontuário físico. E existem dois lados, né? Um lado que eu vou colocar tudo que foi infundido, administrado, ingerido por esse paciente, e do outro lado todas as perdas, seja por vômito, por diurese, né? Enfim, tudo que foi eliminado por esse paciente. Eu até deixei um quadrinho aí disponível para vocês, ó. Questões de via oral, sucos, alimentos que esse paciente consome, né? Alimentos líquidos, né? O quanto que a gente deve mensurar, né? E o que é as perdas? Urina, fezes, diarreia, né? Diarreia também, diarreia líquida, né? Ou as próprias fezes, nós também precisamos mensurar isso, tá? O balanço hídrico será positivo quando o volume dos administrados for maior que o dos eliminados e será negativo quando o volume dos eliminados for maior que dos administrados. E eu deixei bem clássico aí essa tabelinha para vocês entenderem bem do que eu estou falando. O paciente, quando está com balanço hídrico positivo, quer dizer que ele está retendo líquido, tá? Então, vamos supor que meu paciente lá num período, um exemplo, né? Bem simples. Num período de 24 horas, a única coisa que foi infundido no meu paciente foi uma solução fisiológica de 500 ml, tá? E nessas 24 horas, a única coisa que foi eliminado por esse paciente foi diurese na bolsa coletora de 600 ml. Então, 500 menos 600 quer dizer que meu balanço hídrico está menos 100 ml, né? Ou seja, meu paciente eliminou mais líquido do que foi fundido. Isso a gente chama de balanço hídrico negativo e que meu paciente está tendo perdas de líquido, né? Às vezes por um quadro de desidratação, algum distúrbio metabólico, enfim, tá bom?
isso pode acontecer o contrário também, né? Quando eu tenho lá a infusão, né, a administração de 500 ml, seja de dieta, de soro, né, e no final das 24 horas, esse balanço, as perdas do meu paciente só foram de 300 ml, por exemplo, eu vou ter um balanço hídrico positivo de 200 ml, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses 200 ml ainda estão retidos dentro do meu paciente, ele não foi capaz de eliminar. Então, isso não é bom, porque meu paciente pode ficar edemaciado, né? Muitos casos de insuficiência cardíaca, os pacientes retêm muito edema, né? Edema pulmonar também, tá bom? Deixei aí para vocês uma tabelinha bem interativa sobre o que é considerado ganhos, né? Que são as nossas entradas, dieta, ingestão de água, suco, chá, terapia medicamentosa por soro, medicação. E o que são perdas, que são as eliminações tanto de diurese quanto de fezes, vômitos, drenagens, secreções, sudorese, tá? Principais passos para realizar o balanço hídrico. Primeiramente e sempre, né, qualquer procedimento aí de enfermagem que nós iremos realizar, nós devemos realizar a higienização das mãos, realizar a conferência dos dispositivos, seja ele acesso venoso periférico, uma sonda vesical de demora, um dreno, ver toda a funcionalidade, né, se está permeável esse dispositivo, tá? Realizar o registro correto do volume total das soluções nos rótulos de soro, pesar o beneficiário nos dias padronizados no setor. Então, muitas vezes, principalmente os pacientes que estão internados em UTI, pelo menos 2 vezes na semana esse paciente é pesado. Então, se vem o guincho, né, como se fosse um guincho mesmo, é colocado o paciente nesse guincho e é pesado esse paciente, justamente para saber se esse paciente não está retendo tanto líquido que aumente o peso dele, tá? Anotar na folha de balanço hídrico os volumes de medicamentos e de soluções administradas por bomba de infusão, bem como os líquidos administrados por via oral durante o plantão de 12 horas. E lembrando que um plantão de 12 horas, o balanço hídrico ele é fechado parcialmente, tá? Mas o balanço total, o balanço hídrico fechado totalmente, ele é num plantão de 24 horas, tá bom? Anotar na folha do balanço hídrico os volumes de hemocomponentes administrados, plasma, plaqueta, albuminas, porém não somar o volume do concentrado de hemácias, que deverá apenas estar relacionado. Então, se meu paciente acontecer, né, de meu paciente ter que ser transfundido, eu posso anotar o volume da transfusão lá no meu balanço hídrico, porém eu não irei somar isso no cálculo do meu balanço hídrico. Por que não, Ana? Por que não se soma, né? Não se subtrai os ganhos a perdas quando se trata de hemocomponentes? Porque a intenção de administrar hemocomponente é que aquilo não saia do paciente, certo? Então, se eu estou mandando hemocomponente para esse paciente, eu não posso subtrair com as perdas dele, porque na verdade eu quero que meu plasma, meu concentrado de hemácias fique no paciente, que ele não saia. É por isso que esse caso em específico, ele não entra aí no balanço hídrico, tá bom? Medir e anotar volume de urina, fezes, vômitos, drenagens de sonda e drenos, quantidade de suor na coluna de eliminados, pesando fraldas ou por estimativa de quantidade, pequena 1 cruz, média 2 cruzes e grande 3 cruzes. Somar as colunas de líquidos administrados e as colunas de líquidos eliminados. Concluir o balanço hídrico parcial a cada 12 horas e o total a cada 24 horas. Comunicar ao enfermeiro e ou médico alteração como anúria, diarreia, volume de vômitos, êxtase, presença de sangue nos líquidos eliminados e atraso de infusões prescritas. Cuidado quanto ao registro de eliminações. Quando a gente fala de diurese, né, quando o paciente tem diurese espontânea em fralda, essa fralda ela é pesada, tá? Normalmente os próprios setores eles já têm uma tabelinha de conversão, né? Então, vai-se lá com a fralda, pesa e dependendo do peso ele é convertido em ml de diurese, tá?
Quando se trata de fezes, a gente precisa identificar lá no nosso balanço hídrico por cruzes. Então, uma cruz é pequena quantidade, 2 cruzes média quantidade e 3 cruzes grande quantidade de fezes, de diarreia, enfim. As evacuações serão registradas com o símbolo de mais, de acordo com a quantidade eliminada, de 1 a 3 cruzes. A diurese será anotada pelo valor em ml. Quando o beneficiário estiver em uso de fralda descartável, realizar a pesagem da fralda e subtrair do peso da fralda anotado previamente. E aí agora nós iremos falar sobre distúrbios metabólicos. Lembrando que estudem balanço hídrico, porque vocês, se trabalharem aí, se estiverem atuando dentro de uma unidade hospitalar, provavelmente vocês vão ter que fazer os balanços hídricos. E ó, uma dica, hein? Na prova vai cair alguns casos clínicos de balanço hídrico. Então, já treinem. Antes, né, da pandemia, eu já deixei alguns casos clínicos para vocês, já vão treinando aqueles casos clínicos, justamente para vocês terem noção do como é feito esse cálculo de balanço hídrico, ok? Então vamos lá. Agora nós iremos falar sobre distúrbios metabólicos. Existem grandes diagnósticos, né, de pacientes graves, né, ou potencialmente a risco de vida, que são internados num setor de UTI com distúrbios metabólicos, seja ele por uma cetoacidose diabética, por uma hipocalemia, né, hipercalemia, enfim, tudo isso a gente vai entender agora, tá bom? Alcalose, desidratação, tá? Vamos começar a falar sobre a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética ocorre mais comumente em pacientes com diabetes tipo 1, mas também acontece em pacientes com tipo 2, né, que são um pouco mais raros, mas acontece. É uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar, que é a glicose que está no sangue do paciente diabético, encontra-se muito alto e são acompanhados do aumento da quantidade de cetona no sangue também. O primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose, é a falta de insulina no organismo. A insulina é responsável por fazer com que a glicose, que está na corrente sanguínea, entre nas células do corpo e gere energia. Então, quando não se tem essa insulina, né, para que entre nas células e gere energia, normalmente essas células elas começam a absorver a gordura para que se transforme em energia, né? Por isso que pacientes diabéticos, logo que descobrem os sintomas, eles têm uma perda aí de peso muito rápido, tá bom? E pacientes com cetoacidose diabética, né, eles têm o hálito de como se fosse acetona, né, de cetona mesmo, né? Então a gente percebe só pelo falar da paciente, pelo hálito do paciente, que ele está aí num quadro de cetoacidose diabética, tá? Quando a falta de insulina, duas situações simultâneas acontecem. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem com a falta de energia. Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar energia, como eu falei para vocês, tá? Só que nesse processo em que o corpo usa a gordura como energia, forma-se as cetonas, né? Então, do mesmo jeito que a célula lá vai absorver a gordura, essa gordura ela vai liberar cetona, por isso que um dos sintomas é hálito cetônico, né? Bem semelhante à acetona mesmo, tá bom? As cetonas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o pH do sangue, ou seja, vão causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratada pode levar ao coma e à morte. O nosso pH sanguíneo, o normal dele é entre 7,35 a 7,45. Mais que 7,45, a gente costuma dizer que esse paciente está em alcalose, né? Menos que 7,35, nós costumamos dizer que esse paciente está em acidose, né? E ambos, tanto a alcalose quanto a acidose, elas podem causar aí
a evolução para um óbito do nosso paciente, tá bom? Por isso que a cetoacidose diabética, muitos pacientes estão internados em UTI justamente porque é um tratamento controlado, rígido, instantaneamente, tá bom? Para prevenir a cetoacidose diabética, alguns cuidados são importantes. Aplicar corretamente as injeções de insulina, realização das medidas de glicose capilar com glicosímetro, acompanhamento médico regular, controle alimentar para evitar alimentos com alto teor de açúcar e que podem levar à cetoacidose. Em casos de sinais como boca seca, aumento do volume de urina, aumento dos níveis de glicose no sangue, mal-estar, vômito, dor abdominal e hálito com cheiro de acetona, é importante que o paciente seja rapidamente levado a um pronto-socorro para avaliação. Os principais fatores de risco, né? O risco de desenvolver cetoacidose diabética pode aumentar se o paciente tiver diabetes tipo 1, se ele tiver menos que 19 anos, né? Porque é um dos tipos de diabetes, né? Em crianças e adolescentes, né? É maior predominante aí o diabetes tipo 1. Um trauma físico ou emocional recente, estresse, febre alta, um AVC ou um infarto, um vício com tabaco, histórico de abuso de drogas ou de álcool. E apesar da cetoacidose diabética ser mais rara em pessoas com diabetes 2, pode acontecer. Sintomas da cetoacidose diabética geralmente se desenvolvem lentamente. Os principais sintomas incluem sede ou boca muito seca, micção frequente, glicose alta no sangue, altos níveis de cetona na urina. Em seguida, pode vir aí outros sintomas associados, que é o cansaço constante, a pele seca ou corada, náusea, vômito ou dor abdominal, dificuldade em respirar, odor frutado na respiração e dificuldade de concentração. O tratamento para esse tipo de distúrbio envolve geralmente uma combinação de várias abordagens para normalizar os níveis de açúcar e de insulina no sangue. Se a cetoacidose é resultado de uma infecção ou doença, será tratada para as complicações também. Complicações possíveis, né? O que a cetoacidose diabética ela pode causar se não for tratada? Como a gente falou, o baixo nível de açúcar no sangue, né? Porque aí ele vai começar a absorver, aí as células vão começar a absorver a gordura, né? Se o seu nível de açúcar no sangue cai muito rapidamente por conta do tratamento para cetoacidose, você deve desenvolver hipoglicemia. Então, uma das causas, uma das complicações é essa queda brusca de glicemia, né? O paciente pode evoluir até a óbito num quadro de hipoglicemia severo, tá bom? Baixo nível de potássio, hipocalemia, né? Os fluidos e insulinas utilizados para tratar a cetoacidose diabética pode causar o seu nível de potássio a cair muito baixo. O nível baixo de potássio pode prejudicar as atividades do coração, músculo e nervos. Lembrando que o potássio ele está muito ligado com as células, com as questões musculares, tá? Seja cardíaco ou até mesmo de outros órgãos aí. Inchaço no cérebro, que é edema cerebral. Ajuste o seu nível de açúcar no sangue muito rapidamente, pode produzir inchaço em seu cérebro. Essa complicação parece ser mais comum em crianças, especialmente aqueles com diabetes recém-diagnosticados. Então, existem vários estudos aí na qual já foi estabelecido que uma das complicações da cetoacidose diabética são todas essas condições que eu acabei de falar para vocês, tá? Cuidados de enfermagem. A enfermagem intensivista deve reconhecer o caso clínico da cetoacidose diabética e iniciar as medidas de suporte para evitar as complicações. Deve-se estar atento aos estados de choque hipovolêmico, distúrbio hidroeletrolítico e ácidos básicos, pois o paciente, quando é admitido na UTI, geralmente se encontra num grau avançado de desidratação. O objetivo do tratamento é a reposição volêmica do paciente descompensado. Então,
Existe sim pacientes internados em UTI com diagnóstico de cetoacidose diabética, né? E muitas vezes eles precisam aí de algumas drogas, né, de alta vigilância, drogas vasoativas, de controles, né, que normalmente eles são aí por bomba de infusão e é coletado várias sequências de exames laboratoriais justamente para ver os níveis aí na corrente sanguínea se estão normalizando ou não, tá? Cuidados de enfermagem, né? Então, dando continuidade aí. Avaliar o nível de consciência, chamando o paciente pelo nome e avaliar sua capacidade de resposta. Muitos pacientes que estão com diagnóstico de cetoacidose diabética, eles perdem um pouco o nível de consciência, né? Ficam um pouco confusos, tá? Instalar catéter de O2 a 2 litros por minuto mediante avaliação do padrão respiratório. Isso é claro que vai depender muito das prescrições médicas e das condições do paciente também, tá? Monitorar o paciente e ficar atento a possíveis arritmias devido à expolarização de potássio. Então, como eu falei para vocês, o potássio é um dos eletrólitos ali que envolve nos músculos, né? Principalmente nos músculos cardíacos. Então, quando a cetoacidose está muito elevada, pode ser que tenha um déficit de potássio que cause arritmias, tá bom? Obter um ou mais acesso venoso calibroso, pois geralmente o paciente se encontra-se num estado severo de desidratação e a reposição volêmica endovenosa é a prioridade. E correção da acidose metabólica. Agora a gente vai falar sobre os desequilíbrios hidroeletrolíticos, né? Quando a gente fala em desequilíbrio é que alguma coisa está errada. Hidroeletrolítico a gente lembra de água, de eletrólitos, tá? Vale ressaltar que os eletrólitos são sais que se tornam íons responsáveis pela condução da eletricidade necessária para o bom desempenho de várias funções orgânicas. Sendo assim, é extremamente importante o seu equilíbrio para garantir que o organismo funcione normalmente, pois o desequilíbrio desses componentes pode gerar sérias consequências para o corpo humano. Este desequilíbrio hidroeletrolítico é caracterizado pela perda de grandes quantidades de líquidos e eletrólitos, o que pode acontecer por diversas causas, como diarreia, suor, vômito, poliúria. A gente costuma pensar assim, quando o paciente ele tem um quadro de jeca, né, vômito, diarreia, ele pode entrar num distúrbio hidroeletrolítico, porque ele está perdendo muitos sais, né, muitos eletrólitos através da diarreia, do vômito, ele pode entrar até mesmo num quadro aí de desidratação, tá bom? Distúrbios hidroeletrolíticos podem se desenvolver pelos seguintes mecanismos: ingestão excessiva ou redução na eliminação de um eletrólito, ou redução diminuída ou eliminação excessiva do mesmo. A causa mais comum de distúrbios metabólicos é a insuficiência renal. Os distúrbios eletrolíticos mais graves envolvem anormalidades nos níveis de sódio, potássio e cálcio. Os outros desequilíbrios de eletrólitos são menos comuns e graves e ocorrem frequentemente em conjunto com os anteriores. O abuso crônico de laxantes ou diarreia e vômito severo pode levar a distúrbios eletrolíticos graves, em associação com a desidratação. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Pessoas aí que tem um quadro de jeca de 2, 3 dias, né? A pessoa fica desidratada, fraca, justamente por ter perdido todos esses eletrolíticos, tá? E aí, eu deixei um quadradinho aqui também bem interativo, né? Para demonstrar aí a nossa perda de sódio, elevação de sódio, né? Então, quando a gente tem o sódio na corrente sanguínea elevado, o nome dessa terminologia costuma se dizer hipernatremia. Quando se tem a redução, né, hiponatremia. Potássio lá na corrente sanguínea. Então, quando eu tenho uma elevação maior do que os parâmetros de normalidade, né, desse potássio na corrente sanguínea, eu costumo dizer que esse paciente está com hiperpotassemia. E quando se tem a redução drástica, né, hipopotassemia. Do cálcio, quando se tem a elevação dos valores de cálcio, hipercalemia, a redução, hipocalemia.
Magnésio, né? O aumento de magnésio. Hipermagnesemia, a redução hipomagnesemia. De cloro, né? O aumento do cloro, a elevação do cloro na corrente sanguínea. Hipercloremia, a redução hipocloremia. Do fosfato, hiperfosfatemia, quando está muito elevado, e hipofosfatemia, quando está em redução. De bicarbonato, hiperbicarbonatemia, quando está elevado, e hipobicarbonatemia, quando ele está em redução, tá? Isso vocês precisam saber, né? Quanto aí técnicos de enfermagem, justamente porque muitos diagnósticos do paciente, né? Além de outras comorbidades, pode ser que esse paciente tenha algum desequilíbrio eletrólito aí que envolve algum desses que eu acabei de citar. Sinais e sintomas do desequilíbrio hidroeletrolítico. Mucosa ressecada e pegajosa, pele corada, oligúria ou anúria, sede, língua rugosa e seca, pode indicar excesso de sódio. Cólicas abdominais, apreensão, confusões, sinais de cacifo ao nível do externo, né? Que é a apreensão torácica, né? E oligúria ou anúria pode indicar hiponatremia. Anorexia, distensão abdominal, ilho intestinal silencioso, fraqueza e músculo macio e flácido pode indicar perda de potássio, tá? Porque o potássio ele está muito envolvido com a questão muscular, tá? A perda de sódio causa migração de água para o interior das células e seu aumento favorece o acúmulo de água no interstício, produzindo edema. É por isso que os pacientes ficam edemaciados, né? Quando a gente aperta lá no pezinho do paciente, faz um aperto, não tem o retorno, né? O retorno instantaneamente, ele demora mais que 2 segundos. Então, esse paciente encontra-se edemaciado. O potássio tem função fundamental na condução do impulso elétrico e na contração muscular. O acúmulo excessivo dele pode causar redução da condução elétrica e da potencial da condução miocárdica, levando à parada cardiorrespiratória. O cálcio é essencial à formação dos dentes, dos ossos e dos diversos outros tecidos, além de ter participação fundamental na coagulação do sangue. A sua deficiência pode produzir efeitos semelhantes ao do excesso de potássio. A distribuição de magnésio, como a do potássio, também é predominantemente intracelular. O magnésio é importante na função de numerosas enzimas e participa no metabolismo da glicose e de diversos outros hidratos de carbono e de proteínas, bem como da contratilidade dos músculos. O cloro tem como função principal manter o equilíbrio químico com os cátions presentes. O bicarbonato também regula o equilíbrio ácido-básico. Então, todos esses eletrólitos aí, né, claro que nos parâmetros de normalidade, eles fornecem aí aos pacientes questão de contratilidade cardíaca, muscular, né? As células, elas conseguem fazer essa troca ou absorção aí de insulina, de água intracelular, né? Enfim. Um desequilíbrio severo dos eletrólitos pode causar complicações neurológicas e cardíacas graves, e se não reconhecido e tratado prontamente, pode ser fatal. Assistência de enfermagem para pacientes com algum distúrbio de hidroeletrolítico. Verificação de sinais vitais, porque pode ter um quadro de hipotensão, né? Queda de saturação, né? Realizar balanço hídrico, ou seja, anotar o ganho de líquidos e as perdas corporais, medir a densidade urinária, administrar medicamentos prescritos, observar alterações clínicas, colher material para exame se necessário, cuidados com a sonda nasogástrica ou interal para observar drenagem e observar ganho agudo de peso, né? Edema palpebral ou dispneia pode indicar excesso de volume de líquidos. Um dos distúrbios metabólicos, eles podem acontecer por intoxicação de itálicas, né?
Os digitálicos são alguns tipos de medicações, normalmente são usados para procedimentos, para condutas, para diagnósticos cardíacos, tá bom? Esses medicamentos são utilizados na insuficiência cardíaca congestiva, aumentando a força da contração do coração. São extraídos de plantas de gênero digitalis, exemplo, digoxina, digitoxina. Os digitálicos produzem frequentemente efeitos tóxicos que podem ser graves e até letais. A causa mais frequente é a sua associação com diuréticos que provocam perdas de potássio. O tratamento que deve ser feito com o paciente hospitalizado inclui monitorização do eletrocardiograma, suspensão de diuréticos depletores de potássio ou administração de potássio para diminuir a ligação do digitálico ao coração, o qual provoca intoxicação, além da administração de um antiarrítmico. Os fatores que predispõem à intoxicação digitálica são idade avançada, insuficiência renal, cirurgia cardíaca recente, infarto, hemodiálise ou outras alterações eletrólicas, tá? Os sintomas mais comuns incluem alterações neurológicas, né? O paciente pode sentir muita cefaleia, fadiga, vertigem, e distúrbios intestinais, né? Questão de anorexia, ou tem grande quadro de diarreia, náusea, vômito. Para evitar a intoxicação digitálica, a enfermagem deve verificar o pulso antes de cada dose de digitálico, não administrar se estiver menor que 60 batimentos por minuto. Esses digitálicos, eles normalmente causam quadro de hipotensão. É por isso que se o paciente já estiver com uma PA baixa, né, uma frequência cardíaca baixa, né, nós temos que tomar cuidado no momento de administrar esses digitálicos. Avisar o enfermeiro ou médico se houver a bradicardia. Reconhecer os sintomas de intoxicação e avisar o médico ou o enfermeiro. Agora a gente vai falar sobre acidose e alcalose. Resumidamente, a acidose é o aumento de CO2 nas células, na corrente sanguínea. Lembra do nosso pH? Nosso pH normal é de 7,35 a 7,45. Então, se ele está abaixo disso, né, a gente diz que o paciente está em acidose. Se ele está acima desse parâmetro, nós dizemos que o paciente está em alcalose, né? Alcalose é a diminuição do CO2. Acidose é aumento. A gente imagina que o sangue está ácido, né? Mais ácido por conta de se ter mais CO2 do que O2, tá bom? A acidose é uma situação que tem grande importância na terceira idade. É um desequilíbrio metabólico devido à diminuição do pH do sangue, podendo ser decorrente de problemas metabólicos ou respiratórios. O descontrole do diabetes é a principal causa de acidose metabólica na terceira idade, que se manifesta através de sonolência, distúrbios circulatórios e pode evoluir até para um estado de coma. Diarreias graves e a insuficiência dos rins são outras causas de acidose metabólica na terceira idade. Alcalose. A alcalose é um desequilíbrio metabólico que se caracteriza pelo aumento do pH no sangue. Pode surgir em decorrência de distúrbios metabólicos ou de distúrbios respiratórios. O excesso de vômito e o uso inadequado de diuréticos ou de cortisona são as principais causas metabólicas de alcalose na terceira idade. Alguns distúrbios neurológicos graves levam ao aumento do ritmo respiratório, que é a hiperventilação, o que gera também um aumento de pH sanguíneo, caracterizando a alcalose respiratória. Manifesta-se por agitação, ansiedade e fraqueza. Então, resumidamente, a acidose ela é o aumento de CO2, né, que corresponde à diminuição do nosso pH sanguíneo, né? A alcalose é a diminuição do nosso CO2 e o aumento do nosso pH sanguíneo. Agora a gente vai falar sobre desidratação, que também é um dos distúrbios metabólicos.
principalmente pacientes de idade, acamado, né? Eles chegam aí no pronto-socorro num estado muito grave de desidratação, tá bom? A desidratação é a perda excessiva de água e de sais, destacando do-se o sódio. É uma situação que pode levar ao estado de choque, necessitando de cuidados intensivos. Na terceira idade, a desidratação ocorre com muita facilidade e rapidez, caracterizando situações de grande importância médica. Vômitos e diarreia caracterizam a principal causa de desidratação. O diabetes não controlado e o uso abusivo de diuréticos também pode levar à desidratação na terceira idade. A doença renal crônica também pode contribuir para a desidratação. A sua manifestação é a sonolência, diminuição de eliminação de urina, até porque não tem a ingestão de líquidos, né? E secura das mucosas. O tratamento é reposição líquida rápida, que em algumas situações deve ser feita via venosa. Essa reposição é constituída basicamente de água e sal. Normalmente, né, nos protocolos aí de pronto atendimento, UTI, a reposição é uma reposição volêmica, ou seja, tudo que é solução fisiológica, né, o quanto mais infundir esse paciente, mais rapidamente, né, de hora em hora, enfim, ele pode sair desse quadro aí de desidratação, tá? A correção do distúrbio desencadeante é fundamental. Depois que nós falamos sobre os distúrbios metabólicos, né, que alguns pacientes eles podem ter outros diagnósticos, mas claro, esse diagnóstico associado em setor de UTI, agora a gente vai falar sobre as cardiopatias. Em seguida, nós entramos aí para falar sobre as arritmias, tá bom? O termo cardiopatia abrange todas as doenças que acometem o coração. Então, tudo que é relacionado com o coração, nós dizemos que o paciente é cardiopata, né? Então, às vezes ele chega lá num consultório médico, num pronto atendimento e relata para a equipe de enfermagem, olha, eu sou cardiopata, tá? Então, a gente já tem que ter ciência que esse paciente tem algum tipo de doença do coração, né? Seja uma infecção, seja uma cardiopatia de válvula, né? Uma doença do miocárdio, é algo que envolve o coração. Aí mais, né, nós precisamos investigar específico o que é, tá bom? Alguns dos tipos comuns de cardiopatia são os seguintes. Cardiopatia congênita são os defeitos cardíacos presentes desde o nascimento. Então, quando a gente fala em congênita, desde lá do nascimento até às vezes intrauterino, é identificado que esse RN, esse bebê, vai ter alguma alteração cardiológica, tá? Nos casos mais graves, costuma ser percebida logo que o bebê nasce. Nos casos menos graves, pode ser diagnosticada quando a pessoa já está na idade adulta. Doença do miocárdio são alguns defeitos, né, do músculo cardíaco, às vezes no bombeamento, enfim. Em muitos casos, o órgão não consegue bombear o sangue adequadamente. Infecção no coração, né? Às vezes ela pode ser causada tanto por bactérias, fungos, né? Esse paciente pode evoluir com um quadro de miocardite, né? Então a gente costuma, miocardite é um tipo de infecção lá do miocárdio, tá? Então, são causadas por bactérias, vírus, fungos ou parasitas que ameaçam o músculo cardíaco. Cardiopatia de válvulas. O coração tem 4 válvulas que abrem e fecham para permitir o fluxo de sangue no órgão. Uma variedade de fatores pode danificar as válvulas, causando a doença, né? Muitas vezes nessas cardiopatias de válvula, o paciente precisa fazer um procedimento cirúrgico, né? Nós costumamos dizer que ele faz uma troca de válvula, né? Nós vamos estudar ainda aqui nessa aula os tipos de válvulas, né? Que é realizada essa troca de válvulas em pacientes que têm alguma cardiopatia grave de válvulas, tá bom? Cardiopatia hipertensiva é uma consequência da pressão arterial alta que pode sobrecarregar o coração e os vasos sanguíneos e causar a doença. Então, pacientes hipertensos, eles podem ser considerados como cardiopatia hipertensiva, tá? Cardiopatia isquêmica
causada pelo estreitamento das artérias do coração pelo acúmulo de gordura, o que leva à diminuição da oferta de sangue para o coração. A doença pode gerar anginas, que é a dor no peito, ou em casos agudos, o infarto. Então, acho que eu falei com vocês, ou vou falar ainda nessa aula, as causas do infarto, né? Então, tem uma partezinha lá necrosada, isquêmica, né? Isso é uma cardiopatia isquêmica, seja ela por angina instável ou estável ou pelo infarto, tá? Sintomas de cardiopatia. Os sintomas de cardiopatia podem variar com o tipo de problema e o quanto a função cardíaca está comprometida. Alguns sinais incluem cor de pele cinza, cinzentada, né, ou azul, né, cianose nas extremidades. Por quê? Né? Falta oxigenação para esse paciente, né? Então, a corrente sanguínea, né, ela não consegue transportar esse O2 justamente por esse déficit, tá? Inchaço nas mãos, tornozelos e pé, porque esse paciente fica demasiado, né? Falta de ar, falta de fôlego durante a atividade física, fadiga, batimentos cardíacos irregulares, tonturas, vertigens e desmaios e dor no peito. A cardiopatia é mais fácil de ser tratada quando detectada precocemente. Vale lembrar que muitas formas da doença cardíaca pode ser prevenida com a adoção de um estilo de vida mais saudável. Agora a gente vai falar sobre um tipo de cardiopatia, né, que é o infarto agudo do miocárdio, tá? Conhecido popularmente como ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, o que priva o músculo cardíaco, no total acometido, de oxigênio e de nutrientes, causando lesão importante que pode levar até a morte de suas células, ocorrendo que ocorre no tempo de duração do evento. Então, basicamente aí tem uma necrose, né, uma diminuição da circulação em alguma partezinha lá do miocárdio, né, eu vou até aumentar aqui para vocês verem, ó, tem alguma parte que é lesionada e esse paciente pode sofrer um infarto agudo do miocárdio, justamente porque é interrompido, né, naquele pedacinho é interrompido esse fluxo sanguíneo, tá bom? O bloqueio ao fluxo de sangue habitualmente se deve à obstrução de uma das artérias coronarianas, sobretudo em razão de um processo inflamatório associado à presença de placas de colesterol em suas paredes, a chamada aterosclerose. Então, o infarto, ele pode acontecer porque uma placa de gordura interrompeu o fluxo da minha artéria, ou até uma trombose, né? Um trombo, ele pode ter com a artéria, né? Ele ter ido até com o fluxo arterial, ele ter ido até a minha artéria coronariana e lá ter obstruído o meu fluxo sanguíneo. Daí para todo o fluxo naquela parte ali do miocárdio, né? Inclusive, o tecido ele pode ter perda, né? A morte do músculo cardíaco, justamente pela falta de fluxo sanguíneo ali, tá? Na prática, o sangue fica impedido de circular tanto pelo desprendimento de um fragmento dessas placas, quanto pela formação de coágulos nas artérias, que são os trombos, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Causas e sintomas. O infarto tem manifestações clínicas bem específicas, como dor referida no tórax contínua, de forte intensidade e sensação de compressão, aperto ou queimação no peito, ardor bastante semelhante à azia, dor peitoral irradiada para a mandíbula e para os ombros e braços, mais frequentemente do lado esquerdo do corpo, e por isso palpitações prolongadas, tecnicamente chamada de arritmias cardíacas. Isso são um dos sintomas, né? Mas eu já vi pacientes infartarem com apenas relatando, né, se queixando de dor de estômago, né, uma epigastralgia, dor gástrica, né? Então, se o paciente já tem um histórico, né, de alguma cardiopatia e vem se queixando de intensa epigastralgia, é necessário uma investigação mais abrangente pelo médico
para descartar a hipótese aí de um infarto agudo do miocárdio, tá? A pessoa pode apresentar ainda suor excessivo, náuseas, vômitos, tontura e desfalecimento, assim como ansiedade e agitação. O ataque cardíaco resulta de uma série de agressões acumuladas ao longo dos anos, como tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, níveis de colesterol alto, estresse, sedentarismo, entre outros. Todas elas, isoladamente, constituem fatores de risco para o ataque cardíaco e aumentam a probabilidade de ocorrência desse evento quando presentes em conjunto na mesma pessoa. Por exemplo, um fumante obeso e hipertenso tem maior índice aí de sofrer um infarto agudo do miocárdio, justamente por conta desses fatores de risco que eu acabei de falar para vocês. Agora, como é realizados os exames e os diagnósticos para identificar o infarto agudo do miocárdio? Quando o médico ele suspeita que esse paciente está sofrendo aí um infarto, né, para tirar aí, para fechar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, é realizado através de eletrocardiograma. Então, observa-se no eletro, né, se a curva está com supra em T, que eu vou mostrar mais para vocês, o eletro normal, né? Se está com infra, né? O médico observa toda essa curva elétrica do eletrocardiograma, né? Então, se por um acaso tiver alguma curva alterada, principalmente segmento T, né? Provavelmente esse paciente pode estar entrando ou até mesmo estando no infarto agudo do miocárdio. Outro diagnóstico a gente costuma dizer que é a curva enzimática. Essa curva enzimática é a coleta de dois exames específicos, que são enzimas cardíacas, tá? O CKMB e a troponina, tá? Então, quando a gente fala em curva enzimática, é justamente para saber, né, se o paciente já infartou, se ele está infartando, né? Então, no primeiro momento, né, na estaca 0, é coletado CKMB e troponina. Após 3 horas, é coletado novamente essa CKMB e troponina. E após 6 horas da primeira hora, é coletada a nova CKMB troponina, né? Se caso tiver elevado esse CKMB e troponina, quer dizer que meu paciente está num quadro de infarto agudo do miocárdio. Mas, Ana, eu vou deixar meu paciente lá infartando por 6 horas? Não. É claro que, né, existe toda a questão de anticoagulantes, algumas medicações cardiológicas, né? Se no próprio eletro tiver alguma alteração muito nítida, esse paciente pode ir para um cateterismo antes mesmo dessas enzimas ficarem prontas, tá bom? É só para vocês terem ciência que são dois tipos de exames e de diagnóstico para detectar o infarto agudo do miocárdio, tá? O diagnóstico do infarto é geralmente feito por um serviço de saúde de emergência, com base nos sintomas e nos resultados de eletrocardiograma, que em muitas situações sugerem a interrupção da circulação do coração, e de exames de sangue que medem o nível de enzimas resultantes da destruição de células cardíacas. O tratamento para infarto agudo do miocárdio, né? O tratamento ele pode ser medicamentoso ou, né, quando se o eletro está muito alterado, né, teve algumas complicações fatais, né, é sugerido que esse paciente passe por uma angioplastia ou um cateterismo, tá? Lá na angioplastia, né, eu vou explicar um pouco rapidamente, que depois a gente vai entrar em específico nisso. Mas na angioplastia, basicamente, é um catéter, né, que pode ser iniciado lá na femoral ou na braquial. Então, um catéter entra pela radial, femoral ou braquial, vai até a artéria coronariana e lá naquela artéria atingida, aquela artéria obstruída que causou o infarto, né, é insuflado um balãozinho dentro daquela artéria justamente para dilatar aquela artéria, né? Se caso, né, o médico observar que a área está muito extensa, né, normalmente ele coloca um stent nessa artéria. E esse stent nada mais é que como se fosse uma telinha. Esse stent permanece na artéria do paciente, justamente para voltar o fluxo sanguíneo, tá? Inicialmente, o tratamento visa diminuir a lesão do miocárdio e evitar complicações fatais.
o que requer a administração de medicamentos para o coração trabalhar de modo mais econômico e para ajudar a restaurar a circulação sanguínea total. Dependendo do tipo de infarto e da gravidade do entupimento, a desobstrução das artérias muitas vezes requer um procedimento mais invasivo, como a angioplastia ou a cirurgia de revascularização do miocárdio. Entretanto, as denominadas pontes de veia safena ou de artéria mamária, a intervenção cirúrgica constrói um caminho alternativo para o miocárdio ser imigrado pelo sangue. Então, vamos supor que a área abrangente lá do infarto foi muito grande e não pode ser resolvido com cateterismo, né? Então, não adianta o médico ir lá com catéter na artéria coronariana, insuflar o balãozinho, colocar o stent, não adianta porque a área foi muito grande, né? Então, normalmente eles optam aí pela realização de um procedimento cirúrgico para inserção de uma ponte de via safena ou uma artéria mamária, tá? Essa veia, essa ponte safena, ela pode ser retirada dos membros inferiores, né? Que o fluxo sanguíneo ele já é o suficiente com ela ou sem ela, e inserido lá no coração. Então, essa veia aqui, né? Essa artéria, coronariana que fazia o fluxo sanguíneo que está interrompida, ela fica lá. Essa ponte safena, ela vai conectar a área que não está interrompida com onde ela deve ser transportada esse sangue, tá bom? Então, é uma conexão, tá bom? Qualquer que seja o procedimento, o tratamento prossegue com medicamentos e mudança importante no estilo de vida, como dar uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regulares com orientação médica, parar de fumar e fazer um controle rigoroso dos fatores de risco. A assistência de enfermagem no IAM é de grande importância, devendo estar atento às alterações eletrocardiográficas, pressão arterial, frequência cardíaca e dor precordial. Deve-se manter o paciente à oxigenoterapia e um acesso venoso calibroso. Muitos pacientes, né, com quadro aí de infarto agudo do miocárdio, eles sentem intensa falta de ar. Então, existe a queda de saturação justamente porque não está tendo esse fluxo, né, essa troca sanguínea, essa troca de O2 pelo O2, então tem a queda de saturação. E nós, quanto enfermagem, né, nesses casos clínicos, precisamos, né, adquirir, né, funcionar um acesso venoso calibroso, porque as chances desse paciente, principalmente em urgência e emergência, ter uma parada cardiorrespiratória é muito grande, tá bom? Uma parada cardíaca aí. Assistência de enfermagem durante a angioplastia. Lembra? Angioplastia é a introdução de um catéter pela artéria femoral ou braquial, né, que vai até a artéria coronariana e lá vai fazer a desobstrução. Então, vamos ver aí qual que é a nossa assistência quanto enfermagem durante a realização desse procedimento. Durante a angioplastia, a enfermagem deverá retirar próteses dentárias, investigar histórico de alergias, preparar a via de acesso, realizar a asepsia, dispor os campos cirúrgicos e preparar o instrumental cirúrgico. Normalmente, o procedimento é realizado por uma via radial ou femoral. Fornecer todo o material necessário durante o procedimento, checar e administrar anticoagulante quando solicitado, estar atento às intercorrências que podem acontecer, tais como taquicardia ventricular, parada cardiorrespiratória, bradicardia, hipotensão, entre outros. Assistência de enfermagem após a angioplastia. Então, depois que foi feito todo esse procedimento, né, quais são os nossos cuidados de enfermagem? Orientar o paciente quanto ao repouso e cuidados com curativo e dieta. Quando o procedimento for realizado pela via radial, realizar curativo compressivo. Quando a gente fala de artéria, né, se no momento que a gente realizar, sacar um acesso, né, coletar um exame ou realizar algum procedimento arterial, né, se a gente não fazer aí um curativo compressivo, né, esse paciente pode sangrar e sangrar muito, né, porque se trata de uma artéria e não de uma veia, tá bom?
por isso que deve-se fazer um curativo compressivo, tá? Mantendo-se por 2 horas. Em seguida, desapertá-lo e verificar por perfusão e pulso. Quando o procedimento for realizado por via femoral, o introdutor será retirado após 5 horas. O paciente deve ser orientado quanto ao repouso e manter restrição de membro durante esse período. Angina. Diferente um pouquinho do infarto, a angina normalmente elas apresentam os mesmos sintomas, então dor no peito, falta de ar, fadiga, né? Às vezes epigastralgia. A diferença da angina com o infarto, a gente costuma dizer que a angina ela é um pré-infarto, então o paciente ainda não infartou, tem o fluxo sanguíneo no músculo cardíaco pelas artérias normalmente, porém, né, essa artéria está com pequena obstrução, mas não total obstrução, por isso que o fluxo, né, ainda continua sendo realizado ali no músculo do miocárdio, tá? Essa angina pode evoluir rapidamente por um infarto agudo do miocárdio, tá? A angina e o infarto provocam uma dor no peito com características muito parecidas, pois ambas se originam de um inadequado fluxo de sangue nas artérias coronarianas. A diferença é que na angina o fluxo está reduzido, mas não o suficiente para causar necrose no músculo cardíaco. A angina é um sinal de que o coração está no seu limite, trabalhando com um fluxo de sangue que é suficiente apenas para suprir sua demanda básica. Portanto, enquanto o infarto é uma grave falta de sangue para o coração, que provoca morte de tecido cardíaco, a angina é um estágio anterior, onde há redução de fluxo de sangue nas artérias coronarianas, mas ainda não há perfusão suficiente para o músculo cardíaco não sofrer necrose. Aí existem 2 tipos de angina: a angina estável e a angina instável, tá? Isso é muito detectado nos pacientes, né? E nós precisamos saber aí qual que é a diferença de uma e a diferença de outra, tá? Quando a gente fala então de angina instável, é a isquemia cardíaca causada pelo esforço físico, estresse ou qualquer outra situação que aumente temporariamente a demanda de sangue do músculo. Então, se o paciente está fazendo algum esforço físico, né, seja limpando uma casa, correndo, ele sente uma intensa dor cardíaca, né? Nós costumamos dizer que isso é uma angina estável, só dói quando o paciente faz um esforço cardíaco. Por quê? O fluxo sanguíneo, ele aumenta quando a gente faz alguma atividade cardíaca. Então, se esse fluxo aumenta e eu estou com uma angina, né, provavelmente eu vou sentir dor no momento de procedimentos, atividades físicas. Já na angina instável, eu posso sentir uma precordialgia, uma dor no peito, nos mínimos esforços, seja pentear o cabelo, vestir uma roupa, né? Então, nos mínimos esforços, eu sinto dor no peito, tá bom? Voltando, então, só para falar da angina estável. Há uma ou mais obstrução nas artérias coronarianas, mas elas não são grandes o suficiente para causar dor em repouso. Quando o paciente faz um esforço, ele sente dor, mas ela é de curta duração e desaparece alguns minutos após o repouso. Angina instável é a isquemia cardíaca que ocorre em repouso ou com apenas mínimos esforços, como pentear o cabelo ou tomar banho. A obstrução é grande o suficiente para que o fluxo de sangue seja inferior ao necessário em situações basais. A angina instável pode ser considerada um pré-infarto, sendo classificada como síndrome coronariana aguda. Um infarto fulminante é aquele que ocorre devido à necrose de uma grande área, de uma extensa área cardíaca, que torna o coração incapaz de continuar seu trabalho de bombeamento de sangue, provocando um colapso circulatório que é chamado de choque cardiogênico. Então, o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, em alguma área lá do miocárdio, tem a interrupção desse fluxo sanguíneo, o músculo, uma partezinha dele entra em necrose. Quando a gente fala de infarto fulminante, é uma área extensa, tá? Então, uma grande área lá do miocárdio
sofreu essa interrupção sanguínea e assim, infarto fulminante, e infelizmente o paciente vai a óbito em segundos, né? Ele sofre aí um choque cardiogênico, tá bom? A trombólise é o procedimento que utiliza medicação para dissolver um coágulo. Lembra que eu comentei com vocês? Quando se vai fazer uma angioplastia, normalmente o tratamento do IAM ele pode ser medicamentoso ou por angioplastias, né? Então, as angioplastias elas são associadas com trombólise, né? Que são medicações que dissolvem esses trombos, tá? Então, se existe algum trombo interrompendo a artéria coronariana, é administrada essas medicações e aí realizado uma angioplastia se for o caso, tá? Os medicamentos utilizados na trombólise são chamados de trombolíticos ou fibronolíticos. Choque cardiogênico. O choque cardiogênico é uma emergência médica na qual a insuficiência de irrigação sanguínea, porque o coração não consegue bombear sangue com eficiência. Isso reduz o suprimento de oxigênio e nutrientes do resto do organismo e pode ser fatal se não tratado corretamente e imediatamente. O choque cardiogênico é a incapacidade do coração ao bombear uma quantidade necessária para a manutenção dos órgãos nobres, causando então a queda de pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquido nos pulmões. Então pensa no infarto fulminante, né? Tem uma grande necrose lá do nosso músculo, uma área extensa. Ele para de mandar fluxo cardíaco e esse paciente entra em choque cardiogênico. Por que ele entra em choque cardiogênico? Porque toda aquela circulação sanguínea não é repassada para os demais órgãos. Se eu tive uma lesão extensa lá no meu coração, ele não está mais bombeando o sangue, então meus órgãos eles vão deixar de receber esse fluxo sanguíneo também. Então o paciente entra em choque cardiogênico, tá? As causas do choque cardiogênico, ele pode acontecer, né? Por um infarto agudo do miocárdio com falência de ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca coronariana, fibrilação ventricular, arritmias, tamponamentos cardíacos, valvulopatias, estenose aórtica, trauma no miocárdio, estágios terminais da sepse e intoxicação, seja por medicamento ou não, tá? Sinais e sintomas: hipotensão arterial, respiração rápida por falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, mais que 100 batimentos por minuto, consciência diminuída, pulso fraco, suor, pele pálida, mãos e pés frios, né? Cianose em extremidade, justamente por essa falta de circulação de O2, e fluxo de urina inferior a 20 ml por hora. O tratamento: durante a emergência, é importante administrar endovenosamente medicamentos que melhorem a contração e a condução elétrica do coração e aumentar a pressão arterial, como dobutamina, adrenalina, dopamina e noradrenalina. Então, essas são uma das medicações utilizadas durante um quadro de emergência de choque cardiogênico, tá? Prevenção. Depois de um infarto, o uso cuidadoso de beta-bloqueadores e inibidores de ECA em cardiopatias é essencial para evitar a hipotensão que causa novos choques cardiogênicos. Uma dieta saudável, baixa em gorduras, LDA e triglicéridos, dieta rica em cálcio e ferro, exercícios físicos regulares, não fumar e não usar drogas cardiodepressoras sem recomendação médica são importantes meios para prevenir problemas cardíacos. Agora a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca congestiva, os famosos ICC, né? Muitos pacientes entram aí nesse quadro de insuficiência cardíaca, tá? Insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, ocorre quando seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.
Como resultado, fluido pode se acumular nas pernas, pulmão e em outros tecidos por todo o corpo. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, elas normalmente são edemaciadas, né? Quando a gente faz o teste de perfusão, que é apertar os pezinhos do paciente ou até mesmo a mão, a gente observa que o retorno ele demora mais que 2 segundos, tá? Causas comuns de insuficiência cardíaca incluem doença arterial coronariana, ataque cardíaco anterior, que já teve histórico de infarto, pressão alta, que é a hipotensão, valvulopatias, doenças cardíacas congênitas, cardiomiopatia, endocardite, miocardite e diabetes. Tá? Sintomas. Os sintomas de insuficiência cardíaca não são sempre óbvios, né? Algumas pessoas em fase muito inicial da insuficiência cardíaca podem não ter sintoma algum. Outras podem ignorar os sintomas como cansaço ou falta de ar, considerando os sinais de envelhecimento. Às vezes, no entanto, os sintomas de insuficiência cardíaca são mais evidentes, por causa da incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente e fornecer a seus órgãos, como os rins e o cérebro, podem experimentar uma série de sintomas, como falta de ar, inchaço nas pernas e no pé, porque vai retendo líquido, né? Falta de energia, sensação de cansaço, dificuldade de dormir à noite devido a problemas respiratórios, tosse com muco espumoso ou catarrento, né? Aumento de micção durante a noite, confusão e memória prejudicada. Os fatores de risco, né, que podem desencadear uma insuficiência cardíaca. Algumas pessoas têm maior probabilidade que outras de desenvolver insuficiência cardíaca. Ninguém pode prever com certeza quem irá desenvolvê-la. Os fatores de insuficiência cardíaca incluem pressão alta, quadros de hipertensão, né? Ataque cardíaco, válvulas cardíacas, aumento do coração, que é a cardiomiopatia, histórico familiar e diabetes. E assistência de enfermagem para esses pacientes, né? Quais são os nossos principais cuidados para paciente com insuficiência cardíaca congestiva? Administrar O2 para reduzir a dispneia e a fadiga, claro que tudo isso sobre prescrição médica, né? Posicionar em Fowler para facilitar a respiração e aliviar a congestão pulmonar, registrar intolerância ao decúbito e elevá-lo além de 30 graus se necessário, monitorar frequência respiratória, profundidade e facilidades respiratórias, além de outros cuidados que eu já tinha citado anteriormente, né? Punção de um acesso calibroso, verificação do nível de consciência, da perfusão periférica. O balanço hídrico também é muito importante para esses pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Tudo isso nós, quanto enfermagem, devemos realizar nessa assistência prestada ao paciente, tá? Agora a gente vai falar sobre cateterismo cardíaco. Eu já comentei com vocês, um pouco mais lá para cima, sobre a angioplastia, né? Que é a introdução de um catéter, né? Que vai pela artéria até chegar à artéria coronariana e faz todo o procedimento lá, né? Basicamente agora a gente vai falar sobre o cateterismo cardíaco, tá? Trata-se de um exame para detectar a existência, localização e gravidade da obstrução das artérias do coração, alteração no funcionamento das válvulas e do músculo cardíacos e defeitos congênitos. Alguns medicamentos precisam ser suspensos antes do procedimento, como anticoagulantes e hipoglicemiantes, como metformina em sua composição. Pessoas com alteração da função renal precisam ser hidratadas algumas horas antes, dependendo da indicação médica. O exame é feito em ambiente hospitalar no setor de cardiologia intervencionista, geralmente com anestesia local, podendo ser usada também uma sedação leve. Em seguida, o médico cardiologista intervencionista insere um catéter, que é um tubo fino, né, no vaso sanguíneo pela virilha, punho ou antebraço, até chegar no coração. Não há cortes, o catéter é inserido
através de uma punção. Existem alguns hospitais, né, que eles têm um setor chamado hemodinâmica. E nesses hospitais, nesse setor específico, é realizado todo o procedimento de cateterismo, stent, angioplastia, tudo nesse setor, tá? Quem realiza esses procedimentos são os cardiologistas intervencionistas, mas é claro que tem toda uma equipe de enfermagem envolvida também, tá? Como eu expliquei para vocês, é um catéter fino, né, que pode ser na femoral, na radial, na braquial, que é introduzido na artéria e chega até a artéria coronariana para ver uma lesão cardíaca, para ver questões congênitas, né? Realizado o cateterismo, o paciente permanece em observação no hospital de 2 a 6 horas. Deverá evitar esforços nos próximos 2 dias, principalmente com o membro por onde foi realizado o exame. É recomendado a ingestão de líquidos para ajudar a eliminação do contraste pelo organismo e alimentar-se normalmente. O aparecimento da dor ou hematoma nos dias seguintes ao exame deve ser comunicado ao médico. Os efeitos adversos que podem ocorrer comumente são arritmias cardíacas, justamente porque nós estamos mexendo, né, com as artérias coronarianas, então pode desencadear aí uma arritmia cardíaca, uma reação alérgica devido ao uso de contraste iodado. Então, para a realização desses exames, é administrado contraste justamente para ter uma imagem mais visível, né, mais nítida para quem está realizando. Insuficiência renal, sangramento no local da inserção de catéter, como eu falei para vocês, como se trata de uma artéria, se o curativo não for bem compressivo, ele pode sangrar, tá? E lesões nos vasos sanguíneos, porém pouco frequentes. Agora nós iremos falar sobre as arritmias, falamos sobre as cardiopatias e agora vamos falar sobre arritmias. Na aula que eu tive aí com vocês lá de desfibrilador, de cardioversor, eu já falei um pouquinho sobre essas arritmias, mas agora em específico eu vou citar para vocês as mais comuns, tá bom? A arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Ela pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do próprio órgão. Os sintomas da arritmia cardíaca, os mais frequentes são palpitações que duram de segundos a semana, queda de pressão, fadiga, dispneia, desmaios, enjoos e vertigem. Os fatores de risco, né? Então, os pacientes que podem adquirir algum tipo de arritmia: tabagismo, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, apneia do sono, exagero na ingestão de bebidas alcoólicas, distúrbios de tireoide, hipertensão, diabetes, estresse e predisposição genética. Todos esses são fatores que podem desencadear a uma arritmia, tá bom? Prevenção. Apesar de a genética influenciar a predisposição à arritmia, cortar alguns fatores de risco, o caso do cigarro, o abuso de álcool e do ganho de peso, e controlar outros, como a diabetes e a hipertensão, diminui a probabilidade de o coração ficar com os batimentos desgovernados. O essencial, portanto, é manter uma rotina ativa e equilibrada, sem muitos exageros nos finais de semana. A alimentação também pode interferir nesse contexto, já que o músculo cardíaco depende de minerais como potássio, magnésio e cálcio para bater na decadência ideal. Portanto, aconselha-se investir em um menu recheado de frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, além de laticínios magros. Então, claro que a gente volta a dizer: prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável, a questão de eliminação de tabagismo, alcoolismo, tudo isso são fatores que previnem a nossa arritmia, tá? Um possível quadro aí de arritmia. As arritmias, normalmente, elas são diagnosticadas no próprio eletrocardiograma, né? Então, lá no eletro, na minha curva elétrica cardíaca, eu consigo observar se meu paciente tem algum quadro de arritmia e qual arritmia é, tá bom?
Então vamos lá, diagnóstico. No consultório, o cardiologista investigará a história do paciente, fará o exame físico e poderá recorrer ao eletrocardiograma, exame focado na cadência dos batimentos do coração. Se houver necessidade, outros exames, como o ecocardiograma, ele é uma espécie de ultrassom do coração, tá? Ou teste ergonométrico, que é aquele que o paciente corre muito na esteira, né? E aí tem vários monitores instalados nele para ver os batimentos cardíacos em altos esforços, né? Então é um tipo aí de exame realizado para detectar essa arritmia, né? Ele também pode ser aí um dos, né? Então, pode ser pelo ecocardiograma, que é a espécie de um ultrassom, ou até mesmo testes ergonométricos. As principais arritmias são taquicardia paroxística supraventricular, ou seja, ele acontece lá no ventrículo, taquicardia ventricular, fibrilação atrial, fibrilação ventricular, flutter atrial e assistolia. Agora, brevemente, a gente vai falar sobre cada uma dessas arritmias, tá bom? Taquicardia paroxística supraventricular. A taquicardia paroxística supraventricular é uma frequência cardíaca uniforme e rápida, de 160 a 220 batimentos por minuto, que começa e termina subitamente e é originada nos tecidos cardíacos alheios aos ventrículos. Então, essa taquicardia, ela mantém o mesmo ritmo, né? E vai com uma frequência elevada, né? De 180 a 200 batimentos por minuto. Mas lá na curva elétrica, a gente consegue observar que são frequências uniformes, são iguais, tá? Taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular é uma arritmia que ocorre em um dos ventrículos do coração. Para entender melhor, então, pensando em taquicardia, o coração tá assim, ó. Eu até deixei aqui um eletro, ele não tem a curva de bombeamento. O coração tá batendo tão rápido que ele não realiza a curva elétrica normal. Para entender melhor, o coração é dividido em 4 áreas, denominado camadas, que são 2 átrios, né, e 2 ventrículos. Esses últimos devem empurrar o sangue através dos pulmões ao lado direito e através do corpo todo ao lado esquerdo. Então, é os ventrículos que empurram o sangue. As arritmias ventriculares são aquelas que nascem nos ventrículos. Cada batimento nascido no ventrículo é chamado extrasístole ventricular. Quando 3 ou mais extrasístoles aparecem em sequência, com frequência maior de 100 batimentos por minuto, chama-se taquicardia ventricular. As causas dessa taquicardia. A taquicardia ventricular pode acontecer em decorrência de alguma lesão do miocárdio, seja ela discreta ou evidente. Um episódio prévio de miocardite, que é a inflamação, uma infecção do miocárdio, um infarto agudo do miocárdio, uma cardiopatia alcoólica, uma doença de Chagas ou outros problemas que causem taquicardias que podem ser genéricos, né, como a síndrome de Brugada ou na miocardiopatia hipertrófica, tá? Os principais sinais e sintomas, os mais graves, eles envolvem aí uma síncope, a desmaio, a perda de consciência desse paciente, uma pré-síncope e uma morte súbita abortada, né? Então, assim, quando a gente fala em taquicardia e fibrilação ventricular, são arritmias que deve-se realizar uma desfibrilação, né? O paciente perde o nível de consciência, é necessário fazer compressões torácicas, esse paciente pode entrar em uma parada cardiorrespiratória e até levar casos aí de óbito, tá bom? Diagnóstico de taquicardia ventricular. As taquicardias ventriculares podem ser observadas em exames que documentam o ritmo elétrico do coração. São eles: eletrocardiograma, que registra o ritmo do coração adequado no momento. Se a pessoa estiver em arritmia com 30 segundos quando é feito o exame, é perfeito para o diagnóstico. O Holter,
que serve como eletrocardiograma feito com o aparelho que a pessoa carrega, como se fosse um celular, e o tempo de registro dura de 24 a 7 dias. Então, o eletrocardiograma a gente já conhece, né? É realizado lá rapidamente. O Holter, normalmente esse paciente aí fica com uma semana com um aparelhinho, né? Que é um monitor aí, né? Então, fica constatado por esse aparelho fixado no paciente quando ele está dormindo, quando ele está praticando alguma atividade física ou em repouso, né? E aí no final de 7 semanas esse paciente volta no consultório, claro que quando não é casos graves, esse paciente volta lá no consultório e o médico vai analisar todo aquele ritmo cardíaco em 24 horas, tá bom? Outra questão, o ecocardiograma, né? Que para ser o formato do coração, o risco de vida trazido pela arritmia, arritmias ventriculares com baixa fração de ejeção, tem um tratamento diferente daqueles onde o ecocardiograma é normal. Então, o ecocardiograma é uma espécie de ultrassom cardíaco, né? Consegue-se ver todas as artérias, né? A questão de batimento, o tamanho do coração, enfim. Geralmente, o tratamento envolve bloqueadores de receptores de adrenalina, que são os beta-bloqueadores, e algumas medicações que controlam a própria arritmia, que são os antiarrítmicos. O uso é diário ou mais de uma vez ao dia. Às vezes necessita de acompanhamento com intervalos menores para detectar efeitos colaterais. A amiodarona, por exemplo, apesar de ótimo antiarrítmico, pode causar dano à tireoide, né? Um dos tratamentos também é a questão de ablação. A ablação é um catéter também feito lá com cateterismo, né? Que chega até aquela parte do miocárdio. E a ablação, basicamente, ela é fornecer choques, né? De frio e calor naquela área atingida para ver se o coração tem um fluxo, né? A reestruturação dos batimentos cardíacos adequado, tá? Fibrilação atrial é o ritmo atrial irregular e rápido. Taquicardia, o coração está batendo muito rápido. Fibrilação, o coração está fibrilando, ele não faz nenhuma atividade elétrica, ele está tremendo o coração, tá? Só que nesse caso de fibrilação atrial, acontece nos átrios, tá? Então, voltando aqui, ó. Fibrilação atrial é o ritmo atrial irregular e rápido. Os sintomas incluem palpitações e, às vezes, fraqueza, intolerância aos esforços, dispneia e pré-síncope. Geralmente, a formação de trombos atriais, acarretando risco significativo de acidente vascular cerebral embólico. O diagnóstico é realizado por eletrocardiograma. O tratamento consiste no controle da frequência com fármacos, prevenção de tromboembolia com anticoagulação e, às vezes, conversão a ritmo sinusal com fármacos ou cardioversão. Complicações da fibrilação atrial. As contrações atriais ausentes predispõem à formação de trombos. O risco anual de eventos embólicos cerebrovasculares é cerca de 7%. Então, como o coração não está em batimento cardíaco, ele está fibrilando, né? Pode ser que surja aí o êmbolo, né? A formação de um êmbolo nessa circulação cardíaca do miocárdio, e esse êmbolo pode ir até a questão do cérebro e aí acontecer um acidente vascular cerebral, tá bom? O risco de acidente vascular cerebral é maior em pacientes idosos e em pacientes com doença reumática vascular, hipertireoidismo, hipertensão, diabetes, disfunção sistólica ventricular esquerda ou eventos tromboembolíticos anteriores. Embolias sistêmicas também podem ser causas de disfunção ou necrose em outros órgãos ou em um mesmo membro. As causas mais comuns de desfibrilação arterial são hipertensão, doenças coronarianas, cardiopatia, distúrbio de válvula, hipertireoidismo, consumo abusivo de álcool, e as causas menos comuns de desfibrilação incluem embolia pulmonar, defeito de septo atrial, DPOC, miocardite e pericardite.
Os tipos de fibrilação atrial. Ela pode ser, então, uma fibrilação atrial paroxística, né, que é a fibrilação arterial que dura caracteristicamente menos que uma semana e retorna de modo espontâneo ou com intervenção ao ritmo sinusal normal, e os episódios podem reincidir. Então, ele acontece aí, essa fibrilação, em menos de uma semana. Fibrilação atrial persistente, ele dura mais que uma semana, tá? Fibrilação atrial persistente de longa duração, ela vai durar mais de um ano, tá? Fibrilação arterial permanente, né? Ela, além de durar mais um ano, ela não tem muito como ser revertida, esse tipo de fibrilação, tá? Então, é só uma definição aí, ó. Ela não pode ser revertida para o ritmo sinusal. Quanto mais longa a existência da fibrilação atrial, menor a probabilidade de conversão espontânea e mais difícil a cardioversão em virtude do remodelamento atrial, que são alterações induzidas por frequência atrial rápida na eletrofisiologia atrial, que são denominadas por diminuição de refratariedade atrial, e também pode incluir aumento de dispersão espacial de refratariedade atrial, velocidade de condução atrial e desaceleração ou ambas. Os principais sinais e sintomas aí da fibrilação atrial. Geralmente, a fibrilação atrial é assintomática, né? Então, muitas vezes o paciente não sente, tá? Porque a fibrilação, ela acontece lá nos átrios. Pensa, o coração assim, né? Então, ela acontece aqui nos átrios e não nos ventrículos, tá? Então, ela acontece nos átrios e normalmente esse paciente não pode sentir, às vezes, né? Ele não tem nenhum sintomas, tá? Mas muitos pacientes desenvolvem palpitações, desconforto torácico vago e sintomas de insuficiência cardíaca, em especial quando a frequência cardíaca está muito elevada. Os pacientes também podem desenvolver sinais e sintomas de AVC agudo ou de lesão ou outros órgãos decorrentes de embolia sistêmica. Agora a gente vai falar sobre fibrilação ventricular. Lembrando que taquicardia e fibrilação ventricular, elas podem acontecer aí a desfibrilação, tá? Não cardioversão, tá? Desfibrilação. São as únicas arritmias aí que é realizada a desfibrilação. A fibrilação ventricular é uma série potencialmente fatal de contrações desordenadas, ineficaz e muito rápida dos ventrículos, camadas superiores do coração, causada por múltiplos impulsos elétricos caóticos. A fibrilação ventricular causa perda de consciência em poucos segundos e morte em seguida, se o problema não for rapidamente tratado. Então, do mesmo jeito que tem a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular também pode acontecer uma parada cardiopulmonar cardíaca, tá? O eletrocardiograma pode ajudar a detectar se a causa da parada cardíaca é uma fibrilação ventricular. A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada em poucos minutos e ser seguida por desfibrilação, que é a aplicação do choque elétrico no tórax para restaurar o ritmo cardíaco normal. Aí tem todo o suporte avançado de vidas, compressões torácicas, ventilação, enfim, tá? Quando ocorre fibrilação ventricular, os ventrículos vibram em vez de se contraírem de forma coordenada. Então, átrio, ventrículo, o ventrículo está tremendo, vibrando, ele não está bombeando sangue, tá? Como o coração deixa de bombear sangue, a fibrilação ventricular é uma forma de parada cardíaca. Esse quadro clínico é fatal se não for tratado imediatamente. As causas, né? A causa mais frequente de fibrilação ventricular é uma cardiopatia, em especial quando o músculo cardíaco recebe fluxo sanguíneo anormal devido a uma doença arterial coronariana, como durante um ataque cardíaco. Outras causas incluem uma insuficiência cardíaca, cardiomiopatia, choque elétrico e afogamento. Sintomas de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular provoca
perda de consciência em questão de segundos. Se não for tratada, a pessoa geralmente apresenta crises convulsivas breves, tornando fraca e perde a capacidade de resposta. Após 5 minutos, ocorrem lesões cerebrais irreversíveis, porque o cérebro deixa de receber oxigênio, o que rapidamente provoca a morte. O tratamento, né? Então, quando é detectado que o paciente está em fibrilação ventricular, é iniciado a reanimação cardiopulmonar, que é o suporte básico ou suporte avançado de vida. Prevenção de episódios posteriores. A fibrilação ventricular deve ser tratada com emergência extrema. A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada o mais rápido possível. Uma desfibrilação, que é a aplicação do choque elétrico no tórax, deve ocorrer tão logo um desfibrilador esteja disponível. Em seguida, são usados medicamentos antiarrítmicos com o objetivo de estabilizar o ritmo cardíaco. E flutter atrial, né? Para quem já ouviu falar sobre isso ou não, é uma espécie, é um tipo, né? Espécie não, é um tipo de arritmia um pouco mais rara, mas também que pode acontecer aí nos nossos pacientes, tá? Flutter atrial é um ritmo atrial rápido e irregular, decorrente do circuito reentrante atrial. Os sintomas incluem palpitações e às vezes fraqueza, intolerância, esforço, dispneia e pré-síncope. Pode ocorrer formação de trombos atrial e embolia. O diagnóstico é realizado por eletrocardiograma. O tratamento inclui o controle da frequência com fármacos, prevenção de tromboembolismo com anticoagulante e geralmente conversão ao ritmo sinusal com fármacos, cardioversão ou ablação de substrato de flutter atrial. O flutter atrial é bem menos comum que a fibrilação atrial, mas as causas e consequências hemodinâmicas são semelhantes. Muitos pacientes com flutter atrial também têm períodos de fibrilação atrial. Assistolia. A assistolia é uma ausência total do ritmo cardíaco quando o coração está em assistolia. Ele parou de bater ou a atividade elétrica está ocorrendo em um nível tão baixo que não pode ser detectado em um eletrocardiograma. Normalmente, pacientes que estão em assistolia, né, mesmo com a ressuscitação cardiopulmonar, um suporte avançado de vida, mesmo se lá no monitor ele apresenta assistolia, muitas vezes o médico constata óbito, porque não tem atividade elétrica cardíaca, tá? O coração torna-se assistolia por uma série de razões diferentes. Danos ou doenças no coração podem fazer com que ele pare de bater porque as células do coração ficam danificadas. Por exemplo, assim como overdose de drogas, privação de oxigênio e um pico de nível de potássio. O tratamento: medicamentos como epinefrina, vasopressina e atropina podem ser injetados e compressões torácicas são usadas para forçar o sangue através do sistema circulatório. A principal preocupação com a assistolia é que quanto mais tempo o coração não bater, mais o cérebro fica privado de oxigênio. Mesmo com compressões torácicas ou massagem cardíaca, não chega sangue suficiente ao cérebro. A cessação de atividade cardíaca por mais de 15 minutos é geralmente considerado um sinal de que o paciente está verdadeiramente morto. Porque mesmo que o coração possa ser iniciado neste ponto, o cérebro ficará muito danificado. Então, ele pode ter morte cerebral, né? Se ficar por muito tempo sem esse retorno, né? Sem essa circulação, né? Sanguínea aí. No entanto, todas as medidas são tomadas para prevenir o paciente até o ponto de não retorno. Agora, a gente vai falar sobre eletrocardiograma. É uma aula bem breve sobre elétrico, justamente para vocês entenderem as curvas elétricas, né? O que cada curva ela consegue detectar, as posições dos eletrodos, tá? Lembrando que se vocês quiserem mais detalhe, eu peço para vocês voltarem lá naquela aula de eletro que eu deixei disponível no portal,
que lá tá um pouco mais detalhado sobre isso, tá bom? Um eletrocardiograma é a reprodução gráfica das atividades elétricas do coração durante o seu funcionamento, registrada a partir da superfície do corpo. A superfície do corpo humana emana pequenas correntes elétricas que no indivíduo em repouso são identificadas nas contínuas despolarização e repolarização do coração. Isto refere-se basicamente a toda atividade elétrica que é registrada ao nível do tronco. Então, cada derivação cardíaca, ela libera uma pulsão elétrica, né? Seja no momento do batimento cardíaco, ela libera uma pulsão elétrica. E o eletrocardiograma, né? Que são os eletrodos fixados no tórax do paciente adequadamente, né? Anexados cabos aí do eletro, ele é capaz de detectar essas ondas elétricas, tá bom? Na verdade, os potenciais elétricos produzidos pelo músculo cardíaco são a soma da quantidade mínima de eletricidade gerada pelas células musculares cardíacas individuais. Essas pequenas correntes são registradas através de um aparelho chamado eletrocardiográfico. O eletrocardiograma tem como objetivo medir a frequência e o ritmo dos batimentos cardíacos, verificar a dimensão e a posição das camadas cardíacas, detectar a presença de possíveis danos ao miocárdio e ao sistema de condução, controlar os efeitos induzidos pelos medicamentos, bem como para verificar o bom funcionamento de um marca-passo. O exame é indicado como parte de análise de doença cardíaca, em especial as arritmias cardíacas. Também muito útil no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, sendo exame de escolha nas emergências junto com a dosagem de enzimas cardíacas. Lembrando que expliquei para vocês aí nessa nossa aula que para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio é utilizado aí as curvas enzimáticas de CKMB e troponina e o eletro. Bom, no eletro com 12 derivações são colocados 4 eletrodos sobre os membros do paciente, então 2, um em cada membro superior, nos membros inferiores, e os outros 6 é distribuído no tórax do paciente. Daqui a um pouco eu vou falar sobre o posicionamento adequado, V1, V2, V3, V4, D5 e V6. Basicamente, uma curva elétrica cardíaca, ela acontece aí por PQRST, né? E aí existem alguns complexos, né? Complexo PR, complexo QRS, complexo ST, tá? Mas basicamente uma curva normal é essa que eu deixei aí disponível para vocês, né? Lembrando que cada letrinha, então P, né, corresponde à despolarização do átrio, né? A letra Q, ela consegue aí pegar as ondas elétricas do ventrículo, enfim, vou explicar certinho agora para você, tá? Então, onda P, ela corresponde à despolarização do átrio. Então, na hora que o átrio lá começa a despolarizar, essa atividade elétrica é detectada no elétron, tá? Então, ela começa a onda P no átrio, tá? Sendo sua primeira componente relativa à aurícula direita e a segunda relativa à aurícula esquerda. A sobreposição das suas componentes gera a morfologia tipicamente arredondada. Complexo PRS corresponde à repolarização do ventrículo, né? Então, o átrio é a onda P e ventrículo é a repolarização do ventrículo. É maior que a onda P, pois a massa muscular dos ventrículos é maior que a dos átrios. Os sinais gerados pela despolarização ventricular são mais fortes do que os sinais gerados pela repolarização atrial. Anormalidades no sistema de condução geram complexos QRS alargados. Então, quando você tem alguma anormalidade de de ventrículo, por exemplo, uma fibrilação, uma taquicardia de ventrículo, normalmente, ao invés de estar no formato aí de pirâmide, né, igual tá aqui, ó, complexo QRS,
provavelmente ele vai estar mais alargado, tá bom? Onda T corresponde à repolarização do ventrículo, né? Normalmente é perpendicular e arredondado. A inversão da onda T indica processo isquêmico. Onda T de configuração normal indica hipercalemia. Arritmia não sinusal é igual à ausência de onda P. Onda U, né? São raros os elétrons, né, que tem essa onda U, né? Ainda não tem estudos que comprovem, né, se essa onda U é uma determinada arritmia. São alguns pacientes que possuem aí a onda U, mas ele não tem nenhuma origem conhecida, tá bom? Onda positiva de alta voltagem que se vê principalmente em derivações precordiais após a onda T. A sua origem é desconhecida, podendo significar a repolarização dos músculos papilares. Na hipocalemia moderada ou grave, é tipo a presença das ondas U proeminentes. Então, agora a gente vai falar sobre a técnica de se realizar um eletrocardiograma, tá? Para se realizar o exame eletrocardiograma, o profissional deve inicialmente explicar ao paciente cada etapa do processo. O ambiente da sala deve estar em temperatura agradável. O paciente deve estar descansando há pelo menos 10 minutos sem ter fumado tabaco, há pelo menos 40 minutos estar calmo. Isso, claro, é questões de pacientes que vão até o consultório, uma unidade básica, né? Não em pacientes que estão infartando, né? Quando o paciente está com grande dor torácica, é óbvio que o eletro é realizado no mesmo momento, né? E não se espera esses 10 minutos, esses 40 minutos, tá? Deve ser investigado quanto ao uso de remédios que estejam usando ou que costume usar esporadicamente. Com o paciente em decúbito dorsal, palmas viradas para cima, o profissional determina a posição das derivações precordiais, que vai do V1 até o V6, tá? Em seguida, é colocado o gel de condução nos locais pré-determinados, como sendo a zona precordial, e membros são conectados aos eletrodos do eletrocardiograma. Alguns eletros mais modernos, eles são, então, instalados eletrodos no tórax do paciente e ele, como se fosse uma pincinha, né? O cabo desse eletro vai lá e pinça esse eletrodo. Os eletros mais antigos, eles parecem uma chupetinha, né? Que você aperta e ele fixa no tórax do paciente. Esses, eles são um pouco mais antigos e às vezes é necessário usar gel, né? Gel de condução aí nesses de chupetinha para ter maior aderência a esse tórax do paciente. Às vezes é necessário uma tricotomia, que é o corte dos pelos em parte do precórdio, principalmente em homens. Então, quando o paciente é muito peludo, né, o tórax com muito pelo, é necessário fazer a tricotomia, justamente porque os eletrodos, essa chupetinha do eletro, ela precisa estar muito bem fixada no tórax do paciente, porque senão o eletro ele não consegue reconhecer essa atividade elétrica, tá? Então, como é feito? Espalha-se eletrodos no tórax do paciente para averiguar os impulsos elétricos de áreas diferentes do coração. A oscilação captada é conduzida ao eletrocardiografo, aparelho que durante cerca de 5 minutos registra a informação em gráficos impressos numa bobina de papel. Uns eletros mais tecnológicos ainda, né, ao fazer, né, essa detecção elétrica, ele já lança por um próprio sistema informatizado, né? Então ele acaba não imprimindo esse papel, né? Ele é automaticamente já lançado no prontuário eletrônico do paciente. Para não comprometer a leitura, a pele deve estar limpa e livre de roupas. Já os eletrodos devem ficar bem fixados. Sobre as posições de eletrodos do eletrocardiograma. Quando a gente fala em eletros periféricos, a gente está falando dos membros superiores e dos membros inferiores, tá?
Os elétrodos periféricos são 4 e se colocam nos membros do paciente. Cada um tem uma cor diferente. Nós costumamos dizer que do lado do coração, do lado esquerdo, como nós somos brasileiros, né? Então, do lado do coração, fica-se as cores da bandeira, né? Amarelo no membro superior esquerdo e verde no membro inferior esquerdo, né? E do lado direito é a bandeira do Flamengo. No membro superior direito, a cor vermelha e no membro inferior direito, é a cor preta, tá bom? Se o paciente tivesse um membro amputado, o eletrodo correspondente será colocado no coto do membro, ou na sua falta, a região mais próxima do tronco, que é nos ombros ou região abdominal inferior, né? Então, se o paciente tiver algum tipo de amputação, é necessário colocar aí no coto dessa amputação, tá bom? Eletrodos precordiais, né, do tórax do paciente. Então, ele vai de V1 até o V6 e ele deve ser posicionado aí, né, adequadamente. Lembrando que o V1, ele é no quarto espaço intercostal, na margem direita do externo. Então, quarto espaço intercostal na margem direita do externo. O V2, eu vou até abaixar aqui um pouquinho para vocês, é no quarto espaço intercostal, né, do lado esquerdo do externo. Então, V1 do lado direito, V2 do lado esquerdo, no quarto espaço intercostal. O V3, ele vai ficar no meio do V2 e do V4. Então, primeiro a gente vai saber onde é que fica o V4. O V4, ele fica no quinto espaço intercostal do lado esquerdo, na linha M clavicular, no meio aqui da minha clavícula, no quinto espaço intercostal. O meu V5, ele também vai ficar no quinto espaço intercostal, porém na linha axilar anterior. É bem aqui, ó, axilar anterior, né? E o V6, ele vai ficar na linha axilar média, aqui no meio da minha axila mesmo, lá no quinto espaço intercostal, tá bom? Cuidados de enfermagem, né, no momento aí da realização desse exame. Abordar o paciente adequadamente, chamando ele pelo nome, conferir pulseira de identificação e apresentar-se, manter a privacidade do paciente, do mesmo jeito que a gente vai estar despindo o tórax do paciente, principalmente em mulheres, né? É necessário a gente manter essa privacidade. Orientar esse paciente a tirar corrente, anel, relógio, justamente para não dar interferência. Até o sutiã é necessário que as mulheres, né, as pacientes femininas, elas retirem justamente para não dar interferência. Orientar o paciente ou acompanhante quanto ao exame que será realizado, limpar o álcool com álcool 70%, se for o caso, e fazer tricotomia, né, se for necessário também. Posicionar os eletrodos adequadamente, conforme eu acabei de mostrar aí para vocês, e realizar o eletrocardiograma. Após realização do eletro, é necessário que esse exame seja identificado com o nome do paciente, a data, o horário e quem realizou, tá bom? Retirar os eletrodos do paciente e organizar o aparelho ambiente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela ficou um pouquinho mais estendida do que a nossa primeira aula de revisão, mas eu acredito que eu consegui aí transmitir, né, resumidamente, todos os conhecimentos que nós tivemos aí nas primeiras aulas, tá bom? Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta, pode me mandar e-mail. Lembrando que também tem uma atividade complementar aqui no portal, caso vocês queiram praticar as perguntas e respostas. Não precisa me enviar essa atividade, mas é um instrumento de estudo para a prova aí de vocês, ok? Muito obrigada pela participação e até mais. Beijo para vocês!